Bem, dentro da parte de ordem social, tem alguns temas diversos. Temas voltados para a cultura do DF, voltados para a assistência social, voltados para a proteção da mulher, meio ambiente. E esses temas diversos, eles podem cair na sua prova. É claro que só vai cair na sua prova se a sua prova tiver dentro do edital a ordem social, e dentro da ordem social ele delimitar, deixar aberto. Geralmente ele cobra a parte inicial, que foi na primeira aula, de ordem social, a parte de saúde, a parte de educação, mas se ele quiser cobrar a mais, eu gravei, vou gravar para você agora aqui os temas diversos dentro da área de ordem social. Se você observar esses temas diversos, eu tenho a assistência social, é dever do Estado. Bom, a assistência social, ela não se cobra, é só para necessitados. Então, o tema assistência social, se cair para efeito de prova, ele é apenas para as pessoas que estão consideradas de baixa renda, pessoas que seriam as hipossuficientes, né? Ok? Bom, se você continuar, assistência social, ele vai falar na lei orgânica que vai prestar dando alojamento, dando apoio técnico para mendigos, gestantes, egressos do sistema prisional. Então ele vai falar sobre esse alojamento. Nós temos alojamento no Distrito Federal. Claro que isso seria para as pessoas de baixa renda, geralmente aquelas pessoas que estão passagem pelo Distrito Federal. Outro detalhe, o sepultamento no Distrito Federal, ele é gratuito, claro, dentro da assistência social. O sepultamento não é gratuito, mas na assistência social, quem conseguir provar e demonstrar que não tem recursos financeiros, que é hipossuficiente, vai ter direito de sepultamento gratuito no Distrito Federal. Apoio às entidades representativas da comunidade na criação de creches e pré-escolas comunitárias. Então, é também tudo voltado à assistência. A assistência, ela seria, claro, para as pessoas de baixa renda, pessoas que demonstram ser hipossuficientes. Bom, e aqui o final da lei orgânica, nessa parte, ele fala da possibilidade do DF fazer convênio, fazer contrato com instituições sempre sem fins lucrativos, claro, ou entidades beneficentes, né, para que possa ajudar o DF na atuação em creche, que seja, a questões voltadas para a assistência social. Essas entidades devem demonstrar que são de utilidade pública. O Estado contrata, o Estado paga, mas elas têm que ter uma certificação de utilidade pública para poder participar da assistência social no Distrito Federal. Esse é o tema de assistência social dentro da ordem social. Bom, um outro tema é a cultura. Também a cultura faz parte da ordem social. A ordem social, eu falei, que são alguns direitos da sociedade. Então a cultura, ela é um direito social, ela é uma ordem social. Bom, para efeito de prova, 0,3%, ou seja, 0,3% da nossa receita corrente líquida, ela vai ser utilizada na cultura do Distrito Federal. Então é um fundo de cultura que foi criado. Cuidado que 0,3%, claro, é 0,3%. A prova, principalmente CESP, pode usar 0,3%, ou, se quiser, pode usar até 3 milésimos do orçamento. 3 milésimos da receita corrente líquida. É 3 milésimos, é 0,3% da receita corrente líquida. Ok. Brasília, também nós já falamos na primeira aula, e aqui agora ele apenas justifica, ele fala que Brasília é um patrimônio cultural da humanidade, e isso foi definido pela Unesco em 87. É daqui que nós voltamos lá para aquele artigo 3º da Lei Orgânica, inciso 11, em que fala que Brasília possui um conjunto urbanístico protegido, ou seja, o urbanismo de Brasília é protegido, e aqui mostra que foi reconhecido como sendo um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. É o que eu estou falando, que é Brasília, é só parte do Distrito Federal. O DF é o todo nosso, dentro do DF eu tenho um pedaço que é um pouquinho maior do que a Asa Sul e a Asa Norte, que é Brasília. E é Brasília que é o patrimônio cultural da humanidade. Dentro de cultura é vedada a extinção de qualquer espaço cultural sem a criação do novo espaço. E tem que se ouvir a comunidade por intermédio do Conselho de Cultura, que é para evitar que se acabe com algum espaço cultural. Vai fazer extinção de um espaço cultural? Crie um outro espaço cultural. Esse é o comando da lei orgânica. As áreas públicas, os parques, jardins também, eles poderão ser utilizados
por manifestações artísticas e culturais, desde que seja sem fins lucrativos. É claro que as pessoas que utilizam, elas vão também arcar com algum prejuízo. Então, se é uma associação, se é uma entidade que está utilizando e se danificou essa área pública, elas podem ser cobradas sim pelo Distrito Federal por esse prejuízo. Então, esse é o tema de cultura. Temos também o esporte dentro da ordem social, né? Ele fala que as pessoas que foram selecionadas, os atletas selecionados para as competições, eles vão ser garantidos aqui duas regras: se for servidor público ou se for estudante. Se for servidor público, está garantido o vencimento, está garantidas as faltas, não vai ter falta e vai receber sua remuneração normal. Se for estudante, ele já não vai falar que vai garantir, ele vai falar da situação. A situação escolar vai estar protegida. É claro que ele tem que cumprir uma carga horária, um ano letivo, a situação escolar vai ser feita em trabalho, algo que possa fazer com que o aluno possa terminar aquele ano dele, mas sem prejuízo e cumprindo a carga horária. Claro que ele vai cumprir essa carga horária com trabalho extracurricular. Bom, esse é o tema de esporte. Comunicação social. Todo cidadão tem direito à liberdade de opinião, de expressão, incluída a liberdade de procurar, receber e transmitir informações e ideias pelos meios disponíveis. Então, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão é um direito constitucional. É claro que é livre a liberdade de opinião. É claro que existem outros direitos constitucionais que eu tenho que nivelar com esse direito constitucional. É livre a liberdade de opinião? É. Só que, se você pode responder, claro, por danos morais se você ultrapassar o seu limite. Então a Constituição fala que é livre. É proibido o anonimato, não pode ter uma liberdade anônima, você tem que falar quem é você, e você responde pelo excesso, seja danos morais, danos materiais e danos à imagem. Então, é claro que é livre, mas existem outros direitos que vão tutelar, que vão limitar essa liberdade, para que não possa ser uma liberdade totalmente aberta. Bom, defesa do consumidor. A lei orgânica, na parte de ordem social, ela fala do consumidor, sobre o acesso do consumidor às informações de banco de dados. Bom, eu tenho que ter cuidado aqui, porque o acesso à informação de banco de dados também é uma proteção do texto constitucional. A Constituição fala que as pessoas elas têm direito a ter acesso, a ter informação sobre uma informação pessoal dela em um determinado banco de dados. Então ela tem direito de ter acesso, ela pode complementar aquela informação, ela pode até mesmo retificar aquela informação. Então as pessoas que falam que vai ter acesso, esse acesso começa com acesso administrativo. A pessoa vai lá e pede, eu gostaria de ter acesso, eu quero conhecer, eu quero ver o que está falando nesse banco de dados. É claro que esse banco de dados ele pode ser tanto um banco de dados público como banco de dados de caráter público, como é o caso do Serasa, do SPC. Ele não é um banco público feito pelo Estado, é um banco privado, mas que tem caráter público. As pessoas pesquisam e fiscalizam lá e vão verificar se o seu nome está ou não naquele banco de dados. Então tem que ter cuidado que as pessoas têm direito a ter o acesso, mas mais do que o acesso, a complementar e até a mudar a informação naquele banco de dados. Bom, se for negado o acesso à informação ao banco de dados, é claro que existe um remédio chamado habeas data. Então olha só, se for negado, caberia um habeas data. Habeas data nada mais é do que um remédio constitucional para que eu possa ter esse acesso e complementar. Eu só posso utilizar esse remédio constitucional depois que for exaurida a esfera administrativa, depois que eu for até a esfera administrativa e ter sido negado ou uma omissão da esfera administrativa. Bom, regras do idoso. Aqui a lei orgânica nos coloca sobre o idoso, sobre a gratuidade que ele tem no sistema público de transporte. Então, se você observar aqui, o idoso ele tem a gratuidade no sistema público de transporte. Mas não é todo idoso, porque idoso é a partir de 60 anos. Então, para efeito de prova, não vai ser todo idoso que vai ter o transporte público coletivo gratuito, somente quem tem 65 anos para cima.
ok? Então, ele não está dando aqui a proteção para todo o idoso. É claro que o título é idoso, mas o transporte público é para parte dos idosos, aquele que tem mais de 65 anos de idade. Bom, ele dá também uma garantia das pessoas com deficiência. Também está dentro da ordem social pessoas com deficiência. Gratuidade no transporte público, ok, também. Tem gratuidade em vagas também. E o idoso, a lei orgânica não garantiu, mas tem lei distrital que garante. A lei orgânica, ela garante vagas para os veículos adaptados em estacionamentos públicos. Existe lei distrital que garante para o idoso também. Linha de crédito, previsto na lei orgânica. Essa linha de crédito é interessante. Linha de crédito é um financiamento nas instituições públicas do Distrito Federal. Nós temos aqui o BRB, para que ele possa comprar equipamentos, para que possa dar uma mobilidade para a pessoa com deficiência. Então, quer uma cadeira de roda, quer alguma prótese que seja, ele tem direito a esse financiamento pelo próprio Estado, com uma taxa de juros menor em conta. Então, está previsto na nossa lei orgânica distrital. Também a proteção da mulher é um tema dentro da ordem social, né? É proibido discriminar as mulheres nas contratações públicas. Eu tinha falado lá atrás, impedir exame de gravidez, e aqui ele vai repetir para a gente. Ó. É proibido solicitar exame de gravidez, de esterilidade, teste HIV. Então as empresas não podem constranger as mulheres durante a contratação, pedir qual estado civil, se é casado ou não, isso são informações que estão proibidas. Antigamente, a pessoa ia contratar, preenchia uma ficha e falava, estado civil, quero saber para te contratar. Está proibido, na lei orgânica, a informação do estado civil, se está grávida, se não está grávida, se tem alguma doença infecto-contagiosa ou não. Então, isso é a proibição da própria lei orgânica. Proteção do meio ambiente. Na lei orgânica, na proteção do meio ambiente, que interessa para efeito de prova, são algumas vedações. Eu tenho que ter cuidado. A lei orgânica fala, está proibido indústrias químicas de agrotóxicos no Distrito Federal. Não pode ter indústria que produz agrotóxico e componentes ou afins no Distrito Federal. Está proibido no DF qualquer fabricação de substâncias que vão emanar o CFC, o clorofluorcarbono. Então está proibido no DF. Fabricação e comercialização de equipamentos para instalações nucleares. Além disso, ele vai além, é proibido inclusive a instalação de depósito de resíduos tóxicos ou radioativos de outros estados e de países. Então está proibido eu trazer, como foi feito isso com outros estados, eu trazer para o DF e armazenar no DF algum resíduo aí de substância radioativa. E por último, também está proibido as carvoarias no Distrito Federal. Então, a prática de carvoejamento visando a produção de carvão vegetal é proibido no DF. Não pode ter no DF nenhuma, claro, de forma industrial, eu não posso ter no DF nenhuma produção de carvão feita no Distrito Federal. Então, são regras do meio ambiente que eu precisava de conhecer para efeito de lei orgânica. Então, na sua prova, são regras espalhadas dentro de um texto que vai do artigo 200 ao artigo 311, mas dentro dele eu peguei esses temas que têm mais caído em prova. Esses seriam os temas, essas proibições do meio ambiente final aí, de eu instalar alguma empresa, alguma indústria nuclear no Distrito Federal, ou trazer algum depósito para o Distrito Federal dessa substância. Então, são questões que eu tenho que ter cuidado. Então, são questões que vão além da saúde e da educação que nós falamos. Aqui eu vi cultura, meio ambiente, temas espalhados dentro desses artigos. Cuidado, se a sua prova cobra uma ordem social, depois que você conhecer isso aqui, você deveria ir ao texto seco, você deveria reler, tentar ver, porque o examinador ele pode trazer sim, ele não tem como cobrar nada doutrinário disso, ele cobraria mesmo, era o texto da própria lei orgânica, numa prova de lei orgânica do Distrito Federal. Então, continue estudando e até a próxima aula.